O mercado de ações dos Estados Unidos está na maior bolha da história, e essa bolha está sendo impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial, a IA. Se não fosse por essa bolha, é provável que os EUA já estivessem em recessão. Ainda assim, a maioria das grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos que desenvolvem IA, na verdade, não estão lucrando com a IA. Na verdade, só existe uma empresa que está ganhando muito dinheiro com IA, e essa empresa é a NVIDIA. E isso acontece porque a NVIDIA tem um monopólio global, pelo menos por enquanto, no design dos chips mais avançados, as GPUs, que são usadas para desenvolver IA. E o fundador e CEO da NVIDIA, Jensen Huang, virou uma celebridade que está sempre sendo exaltada na imprensa financeira e retratada como um grande visionário, com memes dizendo, nem tão de brincadeira assim, que a NVIDIA está sustentando toda a economia dos Estados Unidos ou até a economia global nas costas. É assim que a NVIDIA se tornou a empresa mais valiosa do mundo. Foi a primeira empresa da história a ter uma capitalização de mercado superior a 4 trilhões de dólares. Mas, como vou mostrar hoje, as ações da NVIDIA têm sido muito voláteis. E houve oscilações malucas de centenas de bilhões de dólares, com B, centenas de bilhões de dólares, em altas e quedas em apenas algumas horas, com essa mania insana acontecendo no mercado de ações dos Estados Unidos, o que demonstra o quão perigosa é essa bolha e como ela, na verdade, não se baseia em fundamentos. Tudo isso se baseia em especulação arriscada e, na verdade, em apostas para muitos desses chamados investidores. Eles estão realmente só apostando, achando que o número sempre vai subir. O problema disso é que todas as bolhas eventualmente estouram. É por isso que são chamadas de bolhas. E a NVIDIA só consegue continuar ganhando todo esse dinheiro porque outras grandes empresas de tecnologia estão perdendo dinheiro comprando chips da NVIDIA para desenvolver IA. E, eventualmente, quando a bolha estourar, a NVIDIA vai perder seus clientes e todo o esquema vai desmoronar. E todo mundo sabe disso. A questão é simplesmente, por quanto tempo essa bolha pode continuar inflando? Quero dizer, o fato de ser uma bolha nem é controverso. Até o CEO da OpenAI, a principal empresa de IA dos Estados Unidos, Sam Altman, já admitiu que a IA está em uma bolha. Grande parte da economia do EUA depende dos investimentos de capital de apenas 7 grandes corporações de tecnologia conhecidas como as 7 Magníficas, ou Mag 7. Essas são Amazon, Apple, Google, Alphabet, Meta, que é dona do Facebook, Microsoft, Nvidia e Tesla. Juntas, essas 7 empresas têm uma capitalização de mercado maior do que todo o mercado de ações da Europa ou da China, que tem 1,4 bilhão de pessoas e é a maior economia do mundo quando você mede o PIB da China pela paridade do poder de compra. Na verdade, em 17 de novembro de 2025, as 7 magníficas grandes corporações de tecnologia representavam mais de 1/3 do S&P 500. Esse é o principal índice do mercado de ações do EUA. Ele inclui as 500 maiores empresas de capital aberto. 35% do S&P 500 é composto apenas pelas MAG7. E esse número vem crescendo nos últimos anos, à medida que essa bolha insana vai inflando. Agora, quando as pessoas postam memes nas redes sociais dizendo que toda a economia dos estados depende dessa bolha de IA continuar inflando em empresas como a NVIDIA, quer dizer, basicamente é verdade. Um economista da Universidade de Harvard chamado Jason Furman, que foi o principal conselheiro econômico do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, descobriu que o investimento em equipamentos de processamento de informação e software, que é em grande parte gasto de capital em IA, representou 92% do crescimento do PIB dos Estados Unidos. Crescimento do PIB. Na primeira metade de 2025. E se não fosse por todo esse gasto, principalmente em capex de IA, o crescimento do PIB do EUA na primeira metade do ano teria sido de 0,1%, uma estagnação completa. É por isso que o governo dos Estados Unidos tem despejado recursos para apoiar essas grandes corporações de tecnologia no Vale do Silício, para evitar que essa bolha insustentável estoure, o que significa que vemos cada vez mais coisas malucas acontecendo. Como um esquema de financiamento circular em que as grandes empresas de tecnologia estão todas investindo umas nas outras, para fazer parecer que todo mundo está ganhando dinheiro.
Mas, na realidade, o mesmo dinheiro só está circulando, passando por essas diferentes empresas, emitindo promissórias, prometendo que no futuro vão pagar a outra empresa, mas ainda não fizeram isso. O melhor exemplo disso é a OpenAI. A OpenAI não está ganhando dinheiro. Na verdade, ela está perdendo muito dinheiro. Basicamente, a Nvidia é a única grande empresa que realmente está ganhando dinheiro com IA. Claro, empresas de tecnologia como Microsoft e Google estão ganhando muito dinheiro com outros serviços e produtos, mas não com suas pesquisas em IA e seus grandes modelos de linguagem. Então, o que está acontecendo é que a Nvidia está ganhando todo esse dinheiro dessas grandes empresas de tecnologia que estão comprando chips da Nvidia. Então a Nvidia está usando parte desse dinheiro, primeiro de tudo, para recomprar suas próprias ações e continuar inflando a bolha. E a Nvidia também está investindo em outras empresas, como a OpenAI, que é um dos seus principais clientes. E uma das grandes críticas ao esquema de financiamento circular é que muita gente está preocupada que o que a Nvidia está fazendo é tentar sustentar seus clientes que estão perdendo dinheiro e que as compras de chips da Nvidia por parte deles não são sustentáveis no médio a longo prazo. Novamente, o estudo de caso disso é a OpenAI. Agora, a OpenAI não é uma empresa de capital aberto. Então eles não divulgam as mesmas informações que outras empresas listadas na bolsa. No entanto, mesmo sendo privada, um dos maiores investidores da OpenAI é a Microsoft, e a Microsoft é uma empresa de capital aberto. Então, a Microsoft revelou que em apenas um trimestre, a OpenAI teve um prejuízo de 12 bilhões de dólares. Porém, enquanto a OpenAI está perdendo dinheiro, ela está muito longe de ser lucrativa. Ela deve 1,4 trilhão de dólares em compromissos que fez com outras empresas para chips da Nvidia e para centros de dados que estão sendo construídos por empresas como a Oracle. A OpenAI, na verdade, não tem o dinheiro necessário para pagar essas outras empresas, e é por isso que as pessoas estão acompanhando tão de perto o que está acontecendo com a Nvidia. E é por isso que, no dia 19 de novembro, a Nvidia divulgou seu relatório de resultados do terceiro trimestre fiscal e parecia que era um ótimo relatório, pelo menos superficialmente. Veículos de mídia financeira, como o Wall Street Journal, anunciaram que os lucros da Nvidia estavam disparando, acalmando os temores dos investidores sobre o boom da IA, ou mais especificamente, a bolha da IA. Mas então, analistas financeiros apontaram que havia alguns problemas sérios. Primeiro de tudo, tem o fato de que apenas 4 clientes representam 61% da receita da Nvidia. Esses clientes não foram nomeados, mas basicamente sabemos quem são. São grandes corporações de tecnologia do Vale do Silício, como a Meta, como o Google ou sua controladora a Alphabet, como a OpenAI, possivelmente a XAI ou a Tesla, as empresas do Elon Musk ou outros possíveis candidatos como a Oracle, esses hyperscalers, essas empresas que estão construindo os grandes data centers, esses enormes data centers de IA. Essas são as empresas que estão gastando bilhões de dólares por trimestre, dezenas de bilhões de dólares por ano comprando chips da Nvidia. E se essas empresas pararem de comprar chips, se perceberem que não vão ganhar dinheiro com IA porque todas estão tendo prejuízo e precisam começar a cortar seus gastos de capital e pararem de comprar chips da Nvidia, o que vai acontecer com a receita da Nvidia? Ela vai despencar. Então esse foi o primeiro sinal de alerta no relatório de resultados da Nvidia. Mas havia outros que também foram descobertos por analistas financeiros. Outros apontaram, por exemplo, outro item no relatório de resultados da Nvidia, que eram os estoques, que se referem a todos os produtos que a Nvidia possui e que ainda não foram vendidos. Então, sempre nos dizem que há uma demanda enorme pelos chips da Nvidia. E mesmo assim, o estoque da Nvidia está disparando. Isso levanta outra questão. Se realmente existe uma demanda insaciável pelos chips da Nvidia por parte dessas empresas de IA, por que os estoques continuam aumentando tanto? Especialmente em 2025, os estoques triplicaram em um ano. Todas essas informações muito importantes explicam por que as ações da Nvidia têm sido tão voláteis, por que têm ocorrido essas oscilações malucas. Porque, de novo, no dia 19 de novembro, a Nvidia publicou seu relatório de resultados e disse: "Somos a melhor empresa de todas. Não existe bolha. Olha como somos incríveis." E os investidores comemoraram e, imediatamente, o valor de mercado da empresa subiu 450 bilhões de dólares em poucas horas.
E esse relatório de resultados aparentemente super forte da Nvidia levou a algumas reações realmente insanas e descontroladas no Twitter financeiro. E uma investidora dos Estados Unidos foi massacrada depois de afirmar ousadamente que estava elevando sua meta de valor de mercado da Nvidia para 2030 de 10 trilhões para 20 trilhões de dólares. Isso não é sátira. Vi muita gente zoando isso no Twitter. No começo achei que fosse piada, mas não, é uma investidora séria dos Estados Unidos. Uma profissional do setor financeiro. Agora, para dar um contexto, o FMI projeta que o PIB dos Estados Unidos será de 36,8 trilhões de dólares em 2030. Esse é o valor de todos os bens e serviços produzidos em todos os EUA, uma economia com mais de 340 milhões de pessoas, enquanto alguns analistas financeiros do ZEUA estão dizendo que o valor de mercado da Nvidia vai chegar a 20 trilhões de dólares nessa mesma época. Mas eu só quero mostrar o quão insana até essa bolha de ar e como pessoas normalmente muito inteligentes estão simplesmente perdendo a cabeça e achando que a Nvidia nunca pode perder dinheiro, que ela vai continuar crescendo em ritmo alucinante à medida que avançamos para a inteligência artificial geral, a AGI, e as máquinas assumem o controle e a gente vive numa utopia. Quer dizer, isso é um completo absurdo. E eu preciso acrescentar outro detalhe aqui, de uma perspectiva geopolítica. E eu acho chocante que ninguém esteja falando sobre isso, que é o fato de que a China está atualmente investindo recursos para desafiar o monopólio da Nvidia. Então, a ideia de que a Nvidia sempre vai ter essa barreira, como dizem os investidores, essa posição dominante, basicamente um monopólio, sendo a única empresa capaz de projetar os chips mais avançados e de ponta, os GPUs para IA. Essa ideia é absurda porque nos Estados Unidos já existem empresas desafiando a Nvidia, como o Google. E na China, não é só uma empresa que está desafiando a Nvidia. Algumas pessoas talvez saibam que a Huawei, a gigante de tecnologia, também está desenvolvendo chips de ponta e desafiando a Nvidia. Mas há muitas outras empresas, como Alibaba, Baidu e várias outras. Então, é completamente absurdo. Essa ideia de que a Nvidia sempre terá uma vantagem competitiva, sempre terá esse controle monopolista e continuará crescendo e se tornando cada vez mais valiosa até chegar a 20 trilhões de dólares em valor de mercado, é simplesmente insano. E é por isso que vemos esses movimentos absolutamente malucos no mercado de ações dos Estados Unidos, especialmente olhando para as ações da Nvidia. É por isso que a Nvidia vem batendo recordes com altas enormes e depois quedas ainda maiores. Logo depois que a Nvidia anunciou seu relatório de lucros para o terceiro trimestre fiscal, em apenas algumas horas seu valor de mercado disparou em 450 bilhões de dólares. E então, algumas horas depois, num período de apenas um dia, seu valor de mercado caiu 600 bilhões de dólares. Houve uma oscilação de mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado em 54 horas. Isso equivale a 19 bilhões de dólares por hora. Esse é o comportamento de uma bolha. E ao mesmo tempo, os investidores começaram a vender outras ações, especialmente as grandes empresas de tecnologia, e o valor de mercado do S&P 500 caiu 2 trilhões de dólares em 5 horas, à medida que o medo começou a se espalhar pelo mercado. Vimos as ações da Oracle caírem 44% em relação ao recorde histórico. As ações da Palantir caíram 30%. As da Meta, 27%. As da AMD, 27%. As da Tesla, 22%. Agora sim, é verdade que algumas pessoas aproveitaram a baixa e o S&P realmente se recuperou depois de cair um pouco. Mas ainda assim, essa foi a reversão mais significativa no mercado de ações dos Estados Unidos, desde o chamado Dia da Libertação de Trump, em abril, quando ele anunciou tarifas para países do mundo todo, o que também gerou muito medo e uma venda desenfreada no mercado americano de ações do Zé. Tudo isso demonstra como os Estados Unidos, a economia construída nessa louca casa de cartas financeira, no mercado de ações a maior bolha de todos os tempos. E em apenas algumas horas, os investidores podem ficar realmente assustados e vender trilhões de dólares em ações. E aí, no dia seguinte, de repente tudo se recupera e é como se nada tivesse acontecido. Não é assim que se deve realmente administrar uma economia. O cassino financeiro insano da economia do Zeu é extremamente perigoso.
É por isso que até mesmo veículos de mídia financeira tradicionais, como a revista Fortune, estão alertando publicamente, em alto e bom som, que o mercado de ações está caminhando para um momento de me mostre o dinheiro com a IA e um possível colapso global. E é isso que é tão frustrante em tudo isso, porque, sabe, às vezes é divertido. Zoar esses investidores ricos e esses oligarcas que estão completamente fora da realidade. E eles acham que em alguns meses teremos AGI e todos vão viver nessa utopia maluca. Sem mencionar, é claro, que eles vão ser donos de toda a tecnologia de IA. É propriedade intelectual deles. E tanta gente vai perder o emprego, ficar desempregada e viver na pobreza. E essas pessoas nem vão ter dinheiro para comprar os produtos e serviços desses grandes oligarcas da tecnologia. Eles não mencionam essa parte. Isso é um problema para outro dia. Mas, de novo, a questão é que muita coisa, e não só nos Estados Unidos, economia, mas a economia global, que foi profundamente financiarizada na era neoliberal com a desregulamentação dos mercados financeiros e de capitais nos anos 80 e 90, não só nos Estados Unidos, mas em muitos países ao redor do mundo. Com essa financiarização, grande parte da economia global depende dessas bolhas gigantes continuarem sendo infladas na bolsa de valores, nas criptomoedas, nos Estados Unidos, no mercado imobiliário, no crédito privado, no private equity. Essas bolhas são todas insustentáveis e muito perigosas. E quando elas estourarem, como toda bolha estoura, será catastrófico. Mas eu preciso acrescentar, dito tudo isso, que a bolha pode continuar a inflar. Muitas vezes as bolhas continuam ficando cada vez mais insanas, mesmo todo mundo sabendo que existe uma bolha. Foi exatamente isso que aconteceu com a bolha das empresas.com, que estourou lá em 2000. E isso não acontece só há décadas, mas há séculos. E o renomado economista John Maynard Keynes, um dos mais importantes da história mundial, disse certa vez que os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você consegue permanecer solvente. Então, ninguém sabe ao certo quando a bolha da IA vai estourar. Mas, novamente, digo com certeza que todas as bolhas da história eventualmente estouraram. Em algum momento, e essa bolha também vai estourar. Mas o que realmente me preocupa é que, quando essa bolha estourar, ela pode causar uma recessão séria ou até mesmo uma depressão completa, assim como aconteceu nos anos 19 e 20 nos Estados Unidos, quando havia uma propaganda incessante na mídia dizendo que era a era de ouro, que a bolsa de valores estava bombando, que todo mundo ia ficar rico, mesmo que a grande maioria das pessoas nem sequer tivesse ações. Mas diziam que a festa nunca ia acabar. Essa é a era do grande Gatsby. Então, o que aconteceu? Em 1929, a bolha estourou. Isso contribuiu significativamente para a Grande Depressão nos anos 1930, que levou ao desastre da Segunda Guerra Mundial. E todos nós sabemos dos horrores que as pessoas sofreram nas décadas de 1930 e 40.